Enfim, eu fiquei sabendo que você também tá olhando, começando a olhar para imóveis de leilão ali. É, é certo isso? O que vocês estão visualizando nesse mercado? A gente tá começando a entender esse mercado. Nós compramos um agora em fevereiro. E é um mercado diferente do mercado que eu tô acostumada, assim. Nós compramos em fevereiro, eu ainda não recebi as chaves. E eu sou acostumada a comprar o imóvel, na semana seguinte sair quebrando tudo. Então, assim, é um mercado que, claro, tem muita oportunidade, mas a gente tem que estar sempre atento para entender se não tem nenhum problema no imóvel ou não. Por exemplo, esse imóvel que a gente comprou era um imóvel que no leilão tava 345 mil. Tava muito abaixo de mercado. Tava menos de 3 mil metros quadrados, assim. É um valor muito baixo para Porto Alegre. E era um imóvel que tinha 1 milhão em dívida condominial. Então, a gente tinha que ter a certeza que no edital dizia que a dívida não vinha com o imóvel. Porque não adiantava A nada pegadinha. pegar o imóvel e a dívida. Então, assim, tem algumas coisas que tem que estar muito bem assessorado na questão de compra de leilão, mas tem muita oportunidade. Então, se fosse levantar os riscos ali, você acha que esse é um deles, de dívida? Tem algum outro que você acha que seria relevante, assim, levantar? Ah, um imóvel, por exemplo, que está ocupado. Todas essas coisas a gente tem que entender. Porque, às vezes, até o tempo, né? Porque um imóvel de leilão, tu pode conseguir ter a posse daqui a 1 ano só. Então, a gente tem que tentar entender se vale a pena a gente imobilizar esse valor ou não. Alguns imóveis dá para parcelar. Então, eu posso financiar. Se dá para financiar, já é outra história. Esse imóvel, por exemplo, era só pagamento à vista. Então, eu tinha que saber se eu não ia ficar com 1 ano ele parado ali. Porque daí, pra mim, já não valeria a pena. Mas esse imóvel, por exemplo, por sorte, a gente conseguiu visitar antes. Antes mesmo de conseguir arrematar no leilão. Ele tá ocupado? Tá desocupado, graças a Deus. A gente chegou a atender, quando a gente mexia com obra, né, a gente fazia obra, a gente teve alguns clientes que eram a gente tinha alguns clientes que eram investidores, e um deles comprava muito apartamento com leilão, assim, ele fazia obra com a gente. E aí ele pegou um dos imóveis, que é o que ele mora hoje, tinha uma pessoa morando e foi, tipo, ficou 1 ano e meio para ele conseguir desocupar o imóvel e tal. Mas foi o imóvel que ele mora, assim. É o imóvel É diferente. É diferente. Mas tem muita história, assim, de pessoas que os imóveis estão ocupados. E daí, quando as pessoas vão desocupar, por exemplo, tem muita gente que quebra tudo. Teve uma história que eu conheço que as pessoas, assim, tiraram as portas do apartamento, levaram embora as portas, quebraram o vaso sanitário. Histórias loucas, assim, sabe? Mas que tem que cuidar, porque, querendo ou não, o leilão ele acaba mexendo numa ferida, né? Esse imóvel, por exemplo, que a gente arrematou, era um imóvel de herança que tinha ido para leilão. Então, assim, era uma coisa muito antiga, sabe? E eu, ao meu ver, assim, meio que, abandonei aqui, deixa aí, porque a dívida começou a ficar muito grande. Então, não tinha muito o que fazer. É dívida de, 1 milhão em dívida de condomínio. Mais de Pouquinho, 15, né? 20 anos. Pouquinho, né? Como que vocês estimam, assim, o retorno desse mercado de leilão comparado com house flipping? A gente faz o mesmo tipo de retorno. A gente tem o cálculo do mesmo tipo de retorno. Então, quando nós vamos fazer o cálculo do house flipping, nós tentamos buscar acima de 30%. 40% já é muito bom. Então, assim, teve um que a gente fez no ano passado que foi 43%. Assim, eu tava dando pulos de alegria. Mas 30% já é muito bom, porque é um tempo que a gente faz essas transações de 7 a 8 meses. E 30% em 8 meses... Tá não, bom, né? Tá bom, pô.